Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcos Flávio, sou professor da área de linguagens aqui do Mérito, né? Tanto português, redação e inglês. Hoje iremos fazer uma aula de revisão aqui de inglês, né? Da prova da NIRF e eu preparei um conteúdo com base na última prova da UNIRF, né? Revisão, a gente vai ver um tópico interessante de inglês que é os comparativos e o superlativo em inglês, ok? É, Às vezes a questão cobra em questões, né? E também às vezes, quando não cobra na questão, é um conteúdo crucial na hora de você interpretar ali alguma informação do texto, né? A prova de inglês da Univ, como em tantas outras aulas eu já falei, ela é muito interpretativa, né? Ela não é tão conteudista, mas ela vai muito pela interpretação. Você tem que fazer uma compreensão do texto, né? E depois responder ali as perguntinhas lá, o verdadeiro e falso, beleza? Então vamos lá. Aqui tem um texto. Ah, professor, mas eu não sei inglês. Sempre vem aqui, né? Eu não sei inglês, eu não me sinto seguro. É, não tenho tanta segurança na hora de ler em inglês e tal. Primeiro, gente, ó, a diquinha que eu sempre falo. Vai nas questões primeiro. Lê as alternativas, depois volta no texto, né? Então vamos lá. A alternativa A. Os castelos mais antigos foram construídos em madeira, o que deixava a construção barata, rápida, rápida, barata e rápida. Contudo, com a introdução do fogo como arma de guerra, esses castelos não eram mais convenientes. Então, aqui, pela alternativa, a gente já sabe que vai estar falando de castelo, né? E aí a gente consegue ir inferindo algumas coisas, né? Então, tá falando de castelo, vai, sei lá, o lugar vai ser Europa, Idade Média, olha lá, construção de castelo, então madeira, pedra, né? Vamos ver o segundo alternativo. Os castelos de pedra vieram a substituir os castelos de madeira, muitas vezes sendo construídos no mesmo local do castelo de madeira, por causa de sua localização privilegiada. Aí, tá vendo? A gente vai construindo um repertório, sabendo o que que a gente vai encontrar no texto. No trecho More dangerous to stay and harder to defend, os termos destacados são exemplos de superlativo. O último. As estruturas dos castelos tiveram que ser aprimoradas para fazer frente às novas técnicas e armas de guerra. Quando a gente lê o enunciado primeiro e depois volta no texto, às vezes a gente não precisa nem ler o texto todo, né? É igual aqui. Quando ele fala ali no primeiro enunciado, você pode ir direto, porque ele vai falar: os castelos mais antigos foram construídos em madeira. Primeira coisa, então, li o enunciado, quando eu volto para o texto, vai olhando no texto ali os elementos textuais, que nem é os títulos, subtítulo, né, que geralmente vem destacado igual no texto ali, tá em negrito, né? Então, os títulos, os subtítulos, se tiver alguma palavra em negrito no corpo do texto, alguma palavra em itálico no corpo do texto, né? Então vai olhando. Olha lá, aqui a primeira pergunta vem, né? Então aqui o texto é dividido ali nos subtítulos, né? Então, What is a castle used for? Então, o que é, para que que o castelo é utilizado? Qual que é a função do castelo? Seria mais ou menos uma tradução disso aí. Então esse parágrafo aqui ele vai abordar então esse uso do castelo, né? Depois, why is castle architecture important? Então, por que a arquitetura dos castelos é importante?
E ali vai então, né? Você vai ter um parágrafo ali falando dessa arquitetura do castelo. É, aquele ali, o próximo parágrafo, né? O próximo subtítulo. The History of Development of Castle Architecture. Então, você tem ali a história do desenvolvimento da arquitetura dos castelos. Então, como que ele evolui, né? Como que evoluiu essa questão da estrutural aí, esses termos das arquiteturas do castelo, e por aí vai. Aí depois vem lá embaixo, Wooden Castles, que é os castelos de madeira. Aí depois, por último, Stone Castles, que são os castelos de pedra. Então, é, por aqui, sabe, lendo os subtítulos, você vê que a gente não precisa fazer a compreensão total do texto, né? Porque aqui, ó, vamos lá, a letra A, os castelos mais antigos foram construídos em madeira. Vamos para a parte que fala do castelo de madeira. Vamos ver se isso aqui é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Os castelos mais antigos foram construídos em madeira, o que deixava a construção barata e rápida. Contudo, com a introdução do fogo como arma de guerra, esses castelos não eram mais convenientes. Vamos ver se isso aqui a gente encontra aqui nessa parte que fala dos castelos de madeira. Vamos fazer a compreensão dessa parte, né? No seu vídeo aí, né? Se você quiser, igual eu fui mostrando as partes todas do texto, né? Aí, essa é a primeira parte, a segunda e a terceira, né? Se você quiser pausar e fazer a compreensão total do texto, fique à vontade, tá? É bom que você já vai treinando, tá bom? Mas aqui eu gosto de ir mais específico, né? Eu olho a alternativa e tento achar no texto ali a parte mais pontual, mais objetiva. Por quê? Porque é uma prova que demora um certo tempo para você fazer. Às vezes você vai ficar amassando muito barro ali tentando achar, é, compreender aquele texto todo, sem falar que você já está desgastado, né, das outras questões de interpretação ali ao longo do corpo do texto. Geralmente a parte de inglês está ali na questão 17, 18. Então, tenta ser mais objetivo, né? Ser mais lógico ali. Então, se é a parte que fala da madeira, vamos fazer a compreensão do parágrafo que fala dos castelos de madeira. Não precisa de eu ver lá desde a introdução do texto, ok? Então, fazendo a compreensão aqui. Ah, mas eu não sei ler inglês. Vai tentando encontrar os cognatos, né? Então, é, castles, né? Vai buscando ali os cognatos ali no corpo do texto, né? Eu vou fazer a compreensão desse parágrafo aqui dos castelos de madeira, né? Então eles vai falar. Muitos castelos de madeiras ou os primeiros castelos foram construídos de madeira. Esse tipo de construção permitia que eles fossem construídos rápidos e baratos, né? Isso permitia com que eles fossem construídos mais rápidos e baratos. Cadê isso particularmente é, isso particularmente ajudava quando eles iam, eles iam se proteger das invasões. Contudo, eram construções fáceis por mais que fossem construções fáceis, eles eram também muito fáceis de ser atacados. E ultimamente não tinham muita longevidade e durabilidade
por causa dos constantes ataques. É, essas estruturas de madeiras, né, essas estruturas dos castelos de madeiras, é, essas estruturas de castelos de madeira eram. Cadê? Olha lá. Essas estruturas. Aqui vai falar um pouco das estruturas, né? Então, these early wooden castle structures comprised. Não precisa se entender ao pé da letra. Vamos pegar a ideia principal. É por isso que eu não faço tradução simultânea assim do texto. Então, vamos pegar a ideia principal da oração. Essas estruturas dos castelos de madeiras eram muitas vezes pelos seus lords é, oferecidas, né? Construídas com com caminhos também da madeira e com entradas, né, também de madeira que eram protegidas por um, um engate ali, aquelas portas. Está falando aqui das entradas dos castelos de madeira. Aí vem o finalzinho, que é o que importa mais. O avanço do uso da armas de fogo, né, o fogo como arma, no século XI, também impactou essas estruturas de madeira, né, que deixou, fez com que as estruturas de madeira ficavam mais perigosas e mais difíceis de defender. Então, fazendo a compreensão aqui do parágrafo, você viu que é uma compreensão mesmo do texto. O bom dessa prova é que ela não cobra uma tradução fidedigna, uma tradução bem completa da ideia principal do meu parágrafo. Eu pego ali a, a tradução mais bruta possível. Eu tento fazer essa tradução mais bruta para vocês verem que não precisa de traduzir fidedignamente, palavrinha por palavrinha, para compor um texto, entendeu? É para compreensão da ideia mesmo. Então, pela compreensão aqui, ele fala que castelos de madeiras eram construídos, que os castelos construídos de madeiras eram devido às suas construções rápidas e mais baratas, né? Falou depois como que dessa forma ali, de certa forma, protegiam, né, de algumas invasões ali, como que essas construções não eram tão duráveis e também não eram tão longivas, né, não durava tanto, por conta como que essas madeiras comprometiam, né, essas estruturas, e falou da entrada também, como elas eram protegidas e tal, e por último falando de como quando o fogo começou a ser utilizado como arma, né, porque até então a gente está pensando o que era usado como arma deles eram as espadas, os machados, lá atrás até falou disso. Mas aqui, quando o fogo começa a ser usado como arma, né, ali por volta do século XI, essas estruturas ficaram perigosas e não ficaram tão fáceis ali de fazer a defesa. Então, a alternativa A está de acordo com aquilo que foi falado lá. Os castelos mais antigos, né, olha lá, os primeiros castelos, quando foram construídos de madeira, tá vendo? Então, os castelos mais antigos foram construídos em madeira, o que deixava a construção barata e rápida, ali o barato e o rápido. Quickly and cheaply, né? Pela estrutura que aparece, né? Às vezes, essas terminações li ali, né? Estamos falando de advérbio, né? Quando a gente vê nos advérbios. Mas a forma que a estrutura tá aqui, né? Então tá barata e aqui tá rápido e barato, né? Rapidamente, eram estruturas mais rápidas e baratas. Contudo, com a introdução do fogo como arma de guerra, esses castelos não eram mais convenientes, igual falou lá no final do parágrafo, né? Quando se usa o fogo como arma, essas estruturas se tornavam perigosas, difíceis ali de fazer a, a defesa, né? Do que o castelo ali estava guardando. Então, a alternativa A é verdadeira. Beleza? Vamos para B. Os castelos de pedra
vieram a substituir os castelos de madeira. A gente leu sobre os castelos de madeira, não falou nada de castelo de pedra. Então vieram a gente viu que o castelo de madeira também chegou a certo ponto que eles ficaram fragilizados, né? Quando o fogo começou a ser usado como arma. Então, muitas vezes sendo construído no mesmo local do castelo de madeira por causa de sua localização privilegiada. O último parágrafo aqui vai falar, lá, Stone Castles, vamos ver? Stone, pedra, Castles, castelos. Então vamos ver se nesse parágrafo essa informação é trazida. Se não, a gente vai buscar ela no outro parágrafo, né? Vamos ver. Vou fazer a compreensão mais bruta possível aqui em cima do parágrafo. Não precisa de ser uma tradução fidedigna. Novamente, eu vou falar isso. Porque se você ficar ali tentando traduzir palavra por palavra, além de perder tempo, você vai ficar ansioso, você vai ficar ansiosa, você vai perder tempo em cima disso, você vai ficar nervoso. Então, não precisa disso. Precisa só de fazer uma compreensão mais é, geral sobre o texto, beleza? Vamos lá. Overtime detects users. Deixa eu ver até o ponto. Então, as táticas usadas para. Cadê? As táticas usadas através dos avanços dessas estruturas dos castelos se tornaram eficiente devido às novas tecnologias e armas. Firewood was ideal for reconstruction. Então, as estruturas, né, as construções rápidas de madeira eram ideais. As construções de madeira eram ideais por ser rápidas, no entanto, o fogo e os constantes bombardeamentos de machados e outras armas deixavam esses castelos vulneráveis. No entanto, o que previamente as construções de madeira foram trocadas, né, por construções com pedras, incluindo, não sei o que que é a palavra, vê o contexto todo. Então, olha lá, incluindo the bales, eu não sei o que que é bales, né? Aparece aqui, né, o bales aqui, ó. Mas eu não sei o que que é bales. Geralmente é o termo muito específico ali da área que a gente está abordando, né? Então, assim, são, eles são colocados, geralmente colocam-se esses termos justamente para travar a sua leitura, né? É, não precisa de você saber o que que é Beiros. Eu quero saber o que que é. Depois você descobre. Isso aqui, essa palavra não é uma palavra-chave que vai atrapalhar a leitura aqui ou o desenrolar aqui da ideia central dessa oração. Então, o que previamente essas construções de madeira foram substituídas por construções de pedra, né? Incluindo, incluindo as, as construções de dentro. O que seriam esses beios aí? Usa a inferência. Geralmente é alguma estrutura ali do castelo. Não é uma torre, mas é uma parte de dentro do castelo. Então essas construções internas do castelo, né, também passaram a ser construídas com madeiras e pedras. Essas estruturas de castelos de pedra, ou seja, esses castelos de pedra foram importantes para eram importantes para a permanência da, da vila, né? A permanência da segurança da vila, onde eventualmente iniciavam também as cidades, né? Onde as cidades que poderiam ultimamente crescer, se tornando uma grande cidade. Então, basicamente essa ideia final aqui, né, quando eles falam, né, aonde previamente existia estrutura de madeira, agora era de pedra, né, agora era substituída por pedra. Então é aquela ideia que fala, né, os castelos de madeira eram substituídos por construções de pedras agora.
E essas estruturas, né, ou seja, esses castelos de pedras foram importantes para manter a segurança da cidade, né? A segurança da vila, que eventualmente iniciou-se ali uma cidade. Então você criava o castelo para proteger a vila, que depois acabava se tornando uma cidade, e depois aquela cidade crescia, né, já que tinha ali aquela segurança ali daquela construção ali, acabava se tornando uma powerful, né, uma cidade poderosa, né? Então, os castelos de pedra vieram a substituir os castelos de madeira, muitas vezes sendo construídos no mesmo local do castelo de madeira por causa de sua localização privilegiada. Verdadeiro também, né? Tá vendo? Não precisou de eu ir lá atrás, ler o texto todo, né? Às vezes os subtítulos têm palavras-chave que já me ajudam. Então aqui, quando ele fala Castelo de Pedra, o subtítulo lá em cima, ó, Stone Castles, é lógico que aqui que vai estar falando dessa relação dos castelos feitos de pedra e por aí vai. Não precisa de eu ver o texto anterior. Vamos ver letra C. No trecho, more dangerous to stay in and harder to defend. Os termos destacados são exemplos de superlativo. Aí aqui a gente tem que dar uma olhadinha, né? Você vai ter que ter conhecimento ali da gramática do inglês, né? O comparativo e o superlativo em inglês, geralmente a gente até explica junto, né? Porque parece um pouco a ideia. Mas aqui a gente eu vou explicar o comparativo e o superlativo, porque para que é utilizado isso? A gente usa adjetivos, né? Português também a gente faz isso. A gente tem ali os adjetivos, e aí a gente estabelece uma comparação entre dois termos, né? Ou quando a gente faz um superlativo, que é o quê? O superlativo é quando eu quero, é uma espécie de comparação também, mas é quando eu quero destacar aquele termo em relação a outros, ok? Por exemplo, para dar ideia de comparativo, que seria uma tradução aqui para a gente, o que a gente tem de comparativo no português, é o quê? Aqui eu tenho, presta atenção no adjetivo que eu tenho aqui, tall, que é alto, né? Num comparativo, ele fica taller, ou seja, mais alto que, né? Em inglês a gente falaria, né? Taller than. Então, mais alto que. Você fala, João é mais alto que Maria. Então, John is taller than Mary. Então, o João é mais alto do que Maria, né? Você tem essa comparação. Enquanto que no superlativo, né, o tallest, essa terminação est é o marcador de superlativo, é quando eu destaco, é uma comparação também, mas não é entre dois termos, mas é geral. Quando eu pego alguém e coloco maior, né, do que todos os outros. Faço uma comparação daquele elemento com todos os outros. Nesse caso superlativo, não dá para fazer João é mais alto que Maria, que é uma comparação. Para ser superlativo, seria do tipo assim: João é o mais alto da classe. Aí dá certo. Daí ficaria o mais alto, né? Isso é o superlativo. Então a gente faria John is the tallest the class. Então ele é o mais alto of the class, da classe, ok? É, Entendeu a diferença do comparativo e superlativo? E aí aqui eu tenho as regrinhas, né? Então, quando eu for palavras de uma sílaba, adjetivos de uma sílaba, é só acrescentar a terminação er no comparativo e est no superlativo, né? Quando for terminar a palavra tiver uma sílaba e ela terminar, né, com consoante, vogal e consoante, é isso que significa CVC, consonant, vowels, consonant, é consoante, vogal, consoante, que nem aqui, ó, think, tá vendo que o final tem consonant, vowel e consonant? Então aqui o que que acontece? Eu dobro a última consonant, né? Eu dobro a última consoante e acrescento é.
Ou acrescento est, que é o que foi feito aqui. Olha lá, thin, dobrei, acrescentei er. Dobrei, acrescentei est. Ok? Quando for duas sílabas com terminação em y, o que eu faço? Tiro o y e acrescento ier ou iest, ok? Duas sílabas que têm essas terminações, né? Ou or, o que eu posso fazer? Ou eu mantenho o, o er, ou o est, ou você pode fazer o more gentle ou most gentle, em qualquer uma dessas aqui, ok? É facultativo. Quando a palavra tiver duas sílabas ou mais, né? Olha aqui, ó, duas sílabas ou mais, eu tenho que acrescentar aqui o more, que esse R aqui, né? É o que significa esse more aqui. Então, aqui eu leria, né? Mais alto, mais magro, mais fácil, né? E mais gentil que. Então, mais alto que, mais magro que, mais fácil que, mais gentil que. Aqui tá o mais moderno que, né? Mais caro, more expensive. Mais caro que. E aqui no superlativo a gente tem o mais. Então, o mais alto, o mais magro, o mais fácil, o mais gentil, o mais moderno, o mais caro. Esse most, modern, most expensive significa isso, ok? Esse most, né? Mais. E aqui eu tenho os irregulares, né? Nem tudo é só maravilhas, né? Temos aqui também os irregulares. Ah, como é que eu sei que é irregular? Decorando mesmo. Você tem que saber que o good e o bad costuma ser irregular. O good e é irregular até no português, né? Já viu? Você fala é melhor, se você fala é mais bom, a pessoa até corrige, né? Ah, mas não é melhor, porque geralmente a gente fala mais melhor, né? Mais bom. Mais bom é o equivalente de melhor. Não existe mais melhor. Porque senão você está colocando o comparativo ali duas vezes, né? Então aqui, good and better, bad vira worse, far vira farther e much vira more, ok? E no superlativo vai virar good vira best, então the best, ou melhor. The worst, o pior. The farthest, o mais longe. E the most, ok? Entendeu? Então, vendo essa tabelinha aqui, agora que eu tive a compreensão da gramática, né? Fiz ali uma revisãozinha de gramática. Voltando para 3, letra C. Ou para a letra C aqui da questão. No trecho, more dangerous to stay in a harder to defend. Os termos destacados são exemplos de superlativo. É de superlativo ou de comparativo? Porque ele usou more e usou more dangerous e usou harder. Então, aqui eu estou diante de comparativo, não é superlativo. Para ser superlativo, teria que ser most dangerous e hardest. Aí sim seria superlativo. Mas aqui é comparativo. Então, ó, ele fez uma troquinha aqui, ó. Então, a letra C é falsa, ok? As estruturas dos castelos tiveram que ser aprimoradas para fazer frente às novas técnicas e armas de guerra. Sim, a gente. Não, peraí. Verdadeiro. A gente leu essa daqui tanto nesse parágrafo quanto nesse aqui, né? Olha lá, cadê? Aqui também fala, né? Cadê? Aqui. É, Isso fez com que o fogo e os constantes bombardeamentos de machados e outras armas
Isso não, devido, né, a essas construções tiveram que ser modificadas rapidamente devido ao uso de fogo e constantes bombardeamentos de machados e outras armas, né? O opening, a gente pode traduzir outras armas, facilitar a vida. Então, e a gente viu também lá, as estruturas do castelo tiveram que ser aprimoradas, ou seja, aprimoradas. Elas eram de madeira, foi aprimorada para pedra, né? Para fazer frente às novas técnicas e armas de guerra. Então, o que antes ali eram atacados com flechas, machados, agora estava sendo utilizado fogos, sendo bombardeados, né? Com outros explosivos e tal. Então, a alternativa D também é verdadeira. Ok? Vamos para mais um. Mais uma questão aí. O que que a gente vai fazer então? Cheguei na questão, para onde eu vou olhar primeiro? Primeiro eu vou para as alternativas, depois eu volto para o texto, ok? Então vamos lá. Assinale V para verdadeiro, F para falso, alternativas abaixo de acordo com o texto. Alternativa A. O texto trata do tema do microbioma humano, mais que especificamente da microbiota intestinal, mas afirma que esses germes podem ser encontrados por todo o corpo humano. No primeiro parágrafo, existe uma comparação entre os micro-organismos do microbioma e os moradores de uma cidade uma manhã movimentada. 3. Segundo o texto, os primeiros micro-organismos a que somos expostos no canal vaginal durante o parto e na amamentação são sempre benéficos, mas os micro-organismos com que entramos em contato no ambiente são maléficos à saúde. No trecho Picture a bustling city on a weekday morning, a palavra picture tem função de substantivo. Pelo leitura aqui das alternativas, a gente já sabe um pouco do que vai ser falado ali no texto. Então a gente tem ali a ideia que vai falar de micro-organismo, né? Tá falando ali se é micro-organismo, então algo ali, né? Falou ali, malefício à saúde, então alguma doença, esses micro-organismos, contato com esses micro-organismos, vai fazendo inferência, né? Ao longo, quando você lê isso aqui, não é só ler, mas vai fazendo inferência. Então, microbiota, microbioma humano, tem a ver ali com esses germes, com esses micro-organismos ali que compõem ali a nossa vida. Então, vamos para o texto. O texto trata do tema do microbioma humano, mais especificamente da microbiota intestinal, mas afirma que esses germes podem ser encontrados por todo o corpo humano. Vamos ler o texto agora, fazer uma compreensão do texto, ok? Vamos ler primeiro os subtítulos, ver se a gente pode fazer cortes para não precisar de ler o texto todo, né? O que é o microbioma? Né? What is the microbiome? Ele vai explicar o que é o microbioma. Depois, como a microbiota beneficia o corpo, né? Então, o que é o microbioma e como que a microbiota beneficia o corpo. O texto trata do tema do microbioma humano, mais especificamente da microbiota intestinal. Parece, né? Porque ele pergunta lá atrás o que é microbioma, depois pergunta, vai falar o que é essa microbiota, vamos ver. Mas afirma que esses germes podem ser encontrados por todo o corpo humano. Esse final aqui que a gente tem que tirar a prova. Vamos lá, então. O que é o microbioma? Vamos fazer a compreensão bruta do texto. Não precisa de ficar lendo parte por parte. Então, picture a busca. Então, imagine uma cidade movimentada. Imagine uma cidade movimentada pela em uma semana. Imagine a cidade movimentada pela manhã, com as calçadas lotadas de pessoas andando, indo para os seus trabalhos e encontros ali, afazeres, ponto. Agora, imagine
isso de forma microscópica, num nível microscópico. E você terá ideia de que de como que o microbioma dentro do nosso corpo funciona. Consistindo de trilhões de micro-organismos, também chamados microbiotas ou micróbios, né, de milhares de diferentes espécies. Isso inclui não somente bactéria, mas fungos, parasitas e vírus, né? É, uma pessoa saudável, em uma pessoa saudável, esses bugs coexistem, pacificamente, que que uma grande maioria encontrada não, peraí, que eu coisa que não, por que eu tô falando que with the lar, com um grande número, com um grande número encontrado de pequenos tá, achei aqui, ó. Tô fazendo confusão. With the largest, aqui, de novo, esse largest aqui, o uso do superlativo, né? Então, with the largest, com um grande número encontrado, então, um grande número dessas microbiotas aqui sendo encontradas, né? é, em pequenas e no intestino pequeno e largo, então, intestino pequeno e grosso, mas também ao longo do corpo, né? Throughout, ao longo do corpo. Então, até aqui, ele já. Cadê meu mouse? Até aqui, ele já fala que. Ele já fala, né? Qual que é o tema, que tá falando desses microbiomas, aonde eles são encontrados, né? No corpo todo e também em grande parte ali no sistema do intestino, né? Intestino, o que a gente traduziria? Intestino delgado, intestino grosso, né? E vamos continuar. O microbioma é também. é, Cadê? O microbioma é também. O microbioma está presente também nos órgãos, porque isso ajuda a promover muitas, não é operações, muitas. Muitas realizações ali do corpo humano. Operação, não, realizações. Imagina ali promover igual no sistema digestivo, né? Eles ajudam a promover é, o que aqueles órgãos ali precisam fazer. Muitas pessoas têm uma forma única, né? Muitas pessoas têm uma forma única de microbiota, né? Desses micro-organismos, que originalmente é determinada pelo DNA. A pessoa, né, uma pessoa primeiro é exposta pelos micro-organismos na sua infância, durante o nascimento, né, na passagem do canal de nascimento e através da amamentação. Exatamente, exactly which microorganism the infant is. Exatamente quando essas crianças são expostas a outras espécies peraí. Exatamente quando essas crianças são expostas a micro-organismos das mesmas espécies do que encontrado na mãe. Depois disso, através das exposições e das dietas, né, ou seja, que a pessoa venha consumir, isso pode mudar os microbiomas, né, pode mudar esses micro-organismos ali da pessoa e transformá-los em benéficos para a saúde ou também oferecer riscos como doenças, né? O micróbio consiste, né, ou não, o microbioma consiste em micróbios que ajudam e que tanto ajudam como potencializa de maneira harmoniosa, né, o corpo. Mas, desculpa, mas são simbióticos
ou seja, quando nasce um humano, peraí, where both the human body and microbiota benefit. Então, mas são simbióticos, e aí ele vai explicar o que que é esses simbióticos, né? Que é quando where both. Então, quando ambos humanos, o corpo humano e o microbiota, trazendo benefícios ambos para o corpo humano e para os micro-organismos. E mais, em pequeno número, em menor número, são patogênicos, ou seja, promovem doenças. Ah, então ele está explicando, né? Então, são simbióticos, ou seja, em maior número, eles produzem benefícios tanto para o corpo quanto para eles mesmos, né? E mais, enquanto que em menor número, acabam sendo um patogênico, promovendo doenças. No corpo humano, um patogênico no corpo humano. Patogênico e o microbiota simbiótico coexistem sem problemas. Mas, se existe um distúrbio nesse balanceamento, é, acontece, né, infecções ocasionadas por algumas dietas, ou uso prolongado de antibióticos, ou existências de bactérias medicamentos que destroem bactérias, é, ocorre um distúrbio parando essa interação normal entre esses dois, essa balança que tem que ter, esse balanceamento que deve ter, né? Como resultado, o corpo é, ele inicia um processo de doença. Então, a compreensão bruta do texto, né, foi feita dessa primeira parte. Então vamos lá. Isso a gente já tira algumas informações. O texto trata do tema do microbioma humano, mais especificamente da microbiota intestinal, mas afirma que esses germes podem ser encontrados por todo o corpo humano. Verdadeiro, né? Ele fala aqui do microbioma, depois ele vai assimilando, né, como que esses microbiotas aí, essas microbiotas, esses micro-organismos são encontrados no intestino, né, aqui ó, number found in small and large intestine, são encontrados ali no intestino e also também ou, mas também através de todo o corpo, né, mas também por todo o corpo. Então, é verdadeiro. No primeiro parágrafo, letra A é verdadeiro, letra B. No primeiro parágrafo, existe uma comparação entre micro-organismos do microbioma e os moradores de uma cidade em uma manhã movimentada. O comparativo em inglês, né? A gente tem tanto o comparativo de sendo utilizado ali igual eu expliquei, né? More, bababá, ou o adjetivo terminação é R, e ao longo do texto que a gente viu muito aparecer, do muito isso, né? Então, assim, é igual eu falei, o que muitas das vezes, se o texto não te cobra na própria questão algo do comparativo ou algo do superlativo, a gente vai utilizar isso ali para a compreensão do texto, que nem a gente viu ali naquele texto anterior. Várias partes ali aparecendo, né? The most tal coisa, more tal coisa, né? Então a compreensão do texto é importante. Você entender o que que eles é. Mas vamos lá, a comparação também pode ser estabelecida com a comparação de termos, comparação de ideias. Geralmente a gente vê muito isso em português quando a gente está estudando redação, né? Então a mesma coisa no inglês a gente pode estabelecer uma comparação de ideias sem utilizar necessariamente o comparativo, né? Vamos ver se existe essa comparação aqui no primeiro parágrafo. Então, imagine uma cidade movimentada num dia de manhã, num dia de semana de manhã, num dia de semana pela manhã, com calçadas lotadas de pessoas andando para, caminhando, né, para os seus trabalhos e seus encontros ali do dia a dia, seus afazeres do dia a dia. Agora, imagine isso
em um nível microscópico, e aí você terá a ideia de como é o microbioma dentro do nosso corpo, consistindo de trilhões de micro-organismos, também chamados de microbiotas ou micróbios, de diferentes, de milhares de diferentes espécies. Então, ele estabeleceu uma comparação. Ele começa fazendo essa imagem, né, de uma cidade lotada ali na hora do rush, né, que é a hora do que a gente chama de horário de pico, né, horário cheio, e compara isso com o, o nosso organismo, esses micróbios dentro do organismo. Então, sim, a letra B também é verdadeira. Beleza? Letra C. Segundo o texto, os primeiros micro-organismos a que somos expostos no canal vaginal durante o parto e a amamentação são sempre benéficos, mas os micro-organismos com que entramos em contato no ambiente são maléficos à saúde. Vamos voltar lá. Eu lembro de ler isso aqui já. Aqui, ó. Uma pessoa é primeiro exposta aos micro-organismos durante a infância, né? Durante o nascimento no canal vaginal, né, o canal de nascimento ali, e através da amamentação da mãe. Cadê? Exatamente exatamente esses micro-organismos que as crianças são expostos são os mesmos encontrados, né, são as mesmas espécies encontradas na mãe, né? E depois, later on, então depois, são expostos devido às exposições à dieta, esses micro-organismos podem mudar, sendo tanto benéficos à saúde, né, ou oferecer riscos à saúde. Então, a ideia que está falando aqui. Então, os primeiros micro-organismos a que somos expostos no canal vaginal durante o parto e na amamentação são sempre benéficos, mas os micro-organismos com quem entramos em contato no ambiente são maléficos à saúde. Não necessariamente, né? Então, até então ali estava ok, aquele mas ali que atrapalhou. Então, os micro-organismos que a gente entra em contato quando passa ali, né, pelo canal vaginal e durante o parto e os que a gente consome durante a amamentação, os mesmos micro-organismos que a gente que encontra na mãe. A gente tem ali as mesmas espécies, né? E é benéfico e tal. Mas ao longo do que a gente entra em contato durante a vida, tá falando que aqueles outros todos são malefícios? Não necessariamente. Igual ele falou, a nova dieta, né, o que for, o desenvolvimento infantil ali, o que a gente for entrando em contato, não necessariamente aquilo ali vai ser um malefício, né? Tanto é que ele vai falar como que ambos, né, ambos deve entrar em sintonia, né? Num balanceamento ali para a gente ter ali, a gente tem que ter tanto os que causam benefício quanto os que causam malefício. Eles são balanceados, né? Então a letra C é falsa. 4. No trecho, picture a bustling city on a weekday morning. A palavra picture tem função de substantivo? Não. Interessante isso aqui, ó. Picture, geralmente a gente acha que é imagem. É imagem, né? Dependendo do uso, a palavra picture é imagem, é uma foto, né? Take a picture, então tire uma foto. É, See a picture, veja a imagem, veja a figura, né? Confira a figura. Então, picture, o uso da picture como substantivo, né? É isso, é imagem, é figura, é foto, né? Mas nesse trecho aqui, picture não é a imagem. Picture a bustling, é picture, imagine, né? Mas você vê que tem até a mesma raiz, né? Parece. Que a gente tem de imagem e imagine, né? Então, picture a bustling, imagine uma cidade lotada num dia de semana pela manhã. É isso que está sendo falado. Então, picture aqui é um verbo, não é um substantivo, ok? A língua inglesa possibilita a gente fazer esses tipos de construções, aonde não vai se alterar a estrutura da palavra, né?
igual em português a gente faria, né? Então, é, você tem imagem, que vai virar imaginar, e vira imagine, né? Então a gente muda a estrutura da palavra. Em inglês a gente não muda a estrutura da palavra, a gente muda a estrutura sintática, ou seja, é aquela palavra, o uso daquela palavra dentro da estrutura sintática, então é dentro da oração. Então, se tivesse aqui é, um verbo e o picture, aí sim ele seria um substantivo. Mas como ele inicia, ele está em posição inicial, né? E aí o complemento vem atrelado a ele, então ele está funcionando aqui como um verbo, ok? Gente, muito obrigado, tá bom? Boa prova, espero ter contribuído aí de alguma forma aí para os estudos de vocês, tá? É, tenho mais dúvidas. Tô com mais dúvidas aí quanto à questão da prova de inglês, né? Ou outras matérias também, outras disciplinas também. Hoje a revisão foi só no inglês, né? Com algumas dicas aí de como a gente resolve o exercício ali, resolve a prova de inglês. Para mais dúvidas, né? Se tiver mais dúvidas, tem aí o contato, né, desse curso preparatório que o Mérito oferece aí para a prova da Unirv, né? O contato aí para mais informações. Espero ter contribuído, ajudado vocês de alguma forma. E é isso, gente. Obrigadão, boa prova, bons estudos e até mais, tá bom?